Fala pessoal, você sabe falar o dialeto do mercado financeiro? Você já ouviu algumas expressões, alguns termos, como por exemplo alavancagem, commodities, benchmark, dovish? No geral, uma boa comunicação é fundamental em todos os sentidos, né? Mas quando a gente fala aqui do mercado financeiro, saber exatamente o que significam esses termos pode ser determinante para você saber onde investir, onde você fazer os seus aportes, onde você vai operar, onde você vai colocar seu dinheiro. E você quer saber o que significam todos esses termos que eu já falei aqui no começo e mais outros? Fica ligado comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muito mais. E aproveita e já se inscreve aqui no canal, a gente produz muito conteúdo de qualidade para você, totalmente gratuito. É só se inscrever e ativar as notificações. É muito importante entender o mercado financeiro para você tomar as melhores decisões e também otimizar os seus resultados. Por isso que saber o significado de alguns termos chaves vai ser fundamental para você conseguir interpretar bem as informações. Se você já acompanha o portal da Fast Trade, inclusive o portal de notícias, você já percebeu que várias empresas, várias companhias aqui no Brasil estão fazendo o seu IPO, ou seja, estão abrindo capital na Bolsa de Valores. E essa abertura de capital nada mais é do que as companhias, a empresa captando recursos para ela mesma através da B3. Então vamos lá, né? Quando uma empresa quer se tornar de capital aberto, ela faz então esse IPO, que é a sigla, se a gente traduzir do inglês, que significa oferta pública inicial. E é nesse momento que essa empresa faz a venda das suas ações na Bolsa de Valores para o público em geral pela primeira vez. Agora um outro termo também simples, mas que a gente precisa sempre lembrar. Ação. O que significa ação? É uma pequena fração do capital dessa empresa aberta na Bolsa de Valores. E como eu já falei em um outro vídeo aqui do canal, existem as ações ON e as ações PN. Vou até deixar o vídeo aqui em cima para você ir lá assistir. Então depois você vai lá, assiste esse vídeo que eu até falo um pouquinho mais sobre qual dessas duas ações tem mais liquidez, ou seja, tem mais negociação na Bolsa de Valores, beleza? Mais um termo importantíssimo aqui, alavancagem financeira, que é um recurso que impulsiona a rentabilidade de determinado investimento. Basicamente é como se o investidor pegasse um dinheiro emprestado para investir mais do que ele realmente possui. Então, operar alavancado, mais um termo, né? Operar alavancado pode trazer uma rentabilidade muito alta, mas também traz muitos riscos embutidos. Mais um termo simples aqui, mas que a gente tem que falar. Rentabilidade, o que é isso? No caso, é o quanto a sua aplicação pode te render de lucro ali em determinado momento. Aliás, um outro termo importantíssimo que é o benchmark, ele é o indicador usado para medir a rentabilidade, né? Para fazer uma comparação entre rentabilidades de investimentos, aplicações diferentes, serviços, preços, etc. O benchmark, então, é essa comparação. E quando você investe em mais de um ativo, como por exemplo ações ou fundos imobiliários, você tem um conjunto de investimentos ali, de ativos, e isso daí a gente chama de carteira de investimentos ou então carteira de ativos. Que aliás é um outro vídeo importantíssimo que a gente já fez aqui no canal, vou deixar aqui em cima também para você assistir, sobre carteira de investimentos, como montar a sua. E um ativo, o que é um ativo? Ele é um conjunto de bens e direitos que tem algum valor no mercado e que, portanto, podem ser negociados também pelos agentes do mercado. E tem um outro termo muito comum no mercado financeiro que é o dovish, que representa a postura mais favorável para a redução da taxa de juros por um banco central, ou também a manutenção da taxa de juros baixa, né, sem tanta preocupação assim com a inflação. O Comitê de Política Monetária do Brasil, o Copom, ele vai se reunir na primeira semana de agosto e a tendência é que continue ali ou diminuindo a taxa de juros básica do país, a Selic, ou então mantendo-se ali estável. Então é uma tendência dovish. E uma dica bem legal aqui para vocês, tá? O portal de notícias da Fast Trade traz todas essas tendências do que tem acontecido. Então, com o dólar, com as commodities, com a taxa de juros do país, a própria Ibovespa, tá? Então, passa lá para você ler essas notícias em primeira mão. Mais um termo aqui que a gente usa muito, o Ibovespa, né? O que é o Ibovespa? Ele é o índice que ele replica ali as principais ações da Bolsa de Valores brasileira. Na verdade, as ações mais negociadas da B3 fazem parte, então, desse índice que a gente chama de Ibovespa. E as ações que são negociadas na Bolsa de Valores se tratam de renda variável, né? Que é esse outro termo que a gente usa muito, que representa que quando você investe, você não tem uma previsibilidade de quanto você vai resgatar em nenhum momento. É variável. E isso daí acontece por causa da volatilidade, um outro termo que a gente usa muito, que nada mais é do que um indicador daquelas movimentações que acontecem no mercado, que acabam sendo influenciadas por determinados motivos, né? Fatores internos, externos, políticos, econômicos, etc. E olha só que bacana, um outro termo que a gente usa muito no mercado, mas se de repente você não sabe direitinho, agora você vai saber, que são as commodities.
commodities. E é muito simples, tá? Basicamente são matérias-primas, né? Então são produtos que são armazenados em grande escala que não perde a sua qualidade individual. E entre os exemplos mais comuns de commodities a gente vai ver a soja, o milho ou o petróleo, por exemplo, e mesmo produtos industriais semi-elaborados ali como a celulose e o próprio açúcar. O outro termo importantíssimo, o câmbio. E o câmbio ele é importantíssimo, né? Porque o dólar comercial ele é usado muito aqui no Brasil, até para equilibrar a balança comercial e de serviços no Brasil. E essa cotação do câmbio também vai influenciar no pagamento da dívida externa brasileira, ou mesmo no pagamento de dividendos de empresas do exterior. E fica tranquilo que logo logo a gente vai lançar um vídeo aqui no canal falando tudo sobre o dólar, tá? Então aproveita e já peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você receber isso também em primeira mão. E conhecer esses termos é fundamental para todo investidor, ainda mais para aqueles investidores de day trade, né? Que precisam dessas informações aí digeridas muito rapidamente para fazer essas operações aí de curtíssimo prazo e conseguir algum lucro. Para você saber interpretar as oscilações do mercado, é preciso seguir suas estratégias. Mas o conhecimento também é fundamental e por isso que aqui dentro do nosso canal da Fast Trade a gente está trazendo todos esses conhecimentos para você. E se você curtiu esse vídeo aqui e quer uma versão 2 com mais significados, mais termos aqui esclarecidos para vocês, deixa aqui no comentário que nossa equipe vai olhar, vai identificar e a gente traz um novo vídeo para vocês. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos, todo mundo que você sabe que quer saber mais do mercado financeiro, esse glossário aqui desses termos importantes vai ser fundamental, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal. Um abraço e até mais.